Mais uma aula de nossa mentoria e agora a gente vai estudar a carta, o livro, né, Epístola de Judas. Então agora a gente já não está mais nas cartas de Paulo, a gente está em epístolas gerais. O que são epístolas gerais? São cartas escritas por pessoas, para igrejas, para o povo em geral. Então Judas ele escreveu essa carta para os cristãos em geral, especialmente para o povo judeu, para os judeus, né? No período de 69 depois de Cristo. Então a Epístola de Judas, o livro de Judas, ele é a última epístola da Bíblia. Depois tem Apocalipse e acabou a Bíblia. Esse livro eu coloquei para você ler essa semana nessa ordem pelo fato de ser um livro curto para encaixar com o cronograma. Mas é um livro muito especial, principalmente para os dias de hoje, né? Todos são atuais. Primeiro a gente vai entender quem era Judas. Sempre tem essa dúvida, já me surgiu essa dúvida várias vezes dentro dessa mentoria. Então, quem era Judas? Lembrando que também surgiu essa dúvida lá no comecinho, alguém falou, eu respondi, e agora dá de introduzir nessa aula. Judas, o nome Judas é o nome de uma pessoa. Hoje a gente fala, ô seu Judas, para pessoas de uma forma ofensiva, de uma pessoa que trai alguém, né? Trai um amigo, uma pessoa que trai um amigo fala, ô seu Judas. Mas Judas era um nome. Então tinha o apóstolo Judas Iscariotes, que era um apóstolo de Jesus, que traiu Jesus, e ele ficou tão envergonhado que ele foi lá, se matou, né? E tem outro Judas, e tinha outro Judas lá, tinha o Judas Iscariotes, que traiu Jesus, tinha o Judas Tadeu, também que era discípulo. Então tinha 2 discípulos chamados Judas lá, dos 12 discípulos, lá com Jesus. E tem esse Judas aqui, que ele é Judas, irmão de Jesus. Esse Judas da Bíblia, do livro, ele é irmão de Jesus. Ele era meio irmão de Jesus, né? Porque ele era filho da mesma mãe. E aqui ele menciona que ele é irmão de Tiago. Tiago também é um livro da Bíblia que a gente vai ver mais para frente. Então, ele sendo irmão de Tiago, ele é irmão de Jesus, porque Tiago era irmão de Jesus. Aqui, ele não afirma que é irmão de Jesus, ele fala que é servo de Jesus. Mas ele é irmão de Tiago, que é irmão de Jesus. Então, são irmãos. Então, para você entender, então Judas é um nome, não é uma palavra. Teve essa dúvida, não vou lembrar, foi lá no comecinho. Também Tomé, foi no período dos evangelhos. Tomé, a gente fala, é igual Tomé, veio para crer. Porque Tomé ele teve que ver Jesus para ele crer que era Jesus, quando Jesus ressuscitou. Também, hoje a gente usa como uma figura de linguagem, mas também era um nome. Para você entender um pouquinho, para você se situar. Porque quem não é acostumado ler a Bíblia, principalmente aqui no finalzinho, Judas é uma folha só, você nem sabe que existe Judas na Bíblia. E é pouco lido na igreja também esse livro, porque é um livro bem forte. Então, às vezes, você fica perdido. Poxa, Judas? Quem é Judas? Judas, o traidor? Não. Esse é Judas, irmão de Jesus. Então, qual que é o tema desse livro? Ele fala sobre a apostasia. Judas, ele queria escrever sobre a salvação comum de todos os cristãos, mas ele foi constrangido pelo Espírito Santo, ali no versículo 3, a falar sobre apostasia, sobre o perigo devido ao fato de alguns cristãos imorais estarem dentro da igreja. Esses cristãos que eram com conduta e caráter imorais, eles estavam ali dentro da igreja e eles estavam tititi aqui, tititi ali, nos ouvidinhos dos outros cristãos, e ele estava falando para esses cristãos não se deixar levar sobre isso. E aí ele está falando sobre a apostasia. Eu já falei algumas vezes o que significa apostasia, eu vou refrisar de novo. Apostasia é deixar de crer. Na Bíblia fala que nos últimos anos, nos últimos tempos, isso a gente vai ver em Apocalipse depois, o amor de muitos esfriarão.
e muitos deixarão de crer. Muitos que antes eram, nossa, sabe aquela, você já conheceu alguém que era uma pessoa fervorosa, uma pessoa que era ativo na igreja, uma pessoa que falava de Jesus, uma pessoa que fazia assim, nossa, era uma pessoa, sabe, um servo de Deus. E de uma hora para outra a pessoa para de ir na igreja, ela para de servir a Deus, ela acha que não existe mais Deus, ela acha que não precisa, enfim, ela deixa de crer. Isso é um apóstata. É uma pessoa que deixa de crer, uma pessoa que acha que não é importante igreja, que não é importante comunhão. Isso é um apóstata. E hoje a gente está vendo muito nos dias de hoje. Naquele tempo também estava acontecendo isso. E isso é sinais dos últimos dias. Muitos deixarão de crer. E se eles não voltar a crer até a vinda de Jesus, infelizmente, tudo que eles viveram atrás não vai valer. Porque é importante quando Jesus voltar, você estar sendo fiel a Ele. Então isso é uma dor muito grande, era uma dor muito grande para Judas, para Paulo, para tantos outros naquela época. E hoje é uma dor nossa de ver pessoas deixando de crer. Tantas pessoas que me veio na cabeça agora, amigos queridos, que simplesmente passaram a não crer. Isso é normal, isso é comum, mas isso a gente não deve achar que é comum. Isso é sinais dos fins dos tempos, mas a gente não pode se conformar com isso. A gente deve orar por essas pessoas, né? Talvez não vai adiantar você ficar em cima da pessoa lá, ó, você tem que voltar. Mas pelo menos orar por ela e mostrar o amor de Cristo para ela. Então, Judas ele estava falando sobre isso, sobre o esfriamento, sobre o deixar de crer, sobre a apostasia. Esse livro, ele descreve a história da apostasia desde o princípio até o fim dos tempos. Então ele ilustra os desvios quanto ao juízo de Deus, por meio de alguns exemplos marcantes na Escritura. Aqui a gente vai viajar lá para o Antigo Testamento. Então ele fala sobre a justiça própria de Caim. Caim, que matou seu irmão por estar enciumado, lá em Gênesis, porque ele também queria oferecer uma oferta para Deus, e Deus se agradou da oferta do seu irmão, e ele foi lá e matou o irmão dele, né? Uma pessoa, Caim, ele era uma pessoa que ele estava ali, começando ali com os pais deles, mesmo em pecado, mas eles estavam querendo voltar a agradar a Deus, voltar a ter um relacionamento com Deus. Mas no estado de querer fazer justiça própria, ele foi lá e matou o irmão. Depois ele fala sobre a desobediência dos anjos que não aguardaram que não guardaram seu estado de origem, estado original, que é os anjos caídos. Satanás, ele é um anjo. Lúcifer, ele era um anjo, ele era o regente dos anjos lá no céu. E o que aconteceu? Começou lá no céu a fazer um tititi com os outros anjos, querer tomar o lugar de Deus. E o que aconteceu? Eles se transformaram em anjos caídos. Deus expulsou eles do céu. Então, Satanás e seus demônios, né? E vários outros anjos que caíram ali junto com Lúcifer, eles não guardaram o seu estado original. Então eles se transformaram em anjos caídos, eles se rebelaram contra Deus. Depois ele fala sobre a depravação de Sodoma e Gomorra, lá também em Gênesis a gente vê Sodoma e Gomorra. Era uma cidade terrível, duas cidades terríveis. Havia coisas assim inimagináveis lá dentro, violência, abuso, injustiça, e Deus ele ia destruir aquela cidade. E aí, até ali da história da mulher de Ló, que virou estátua de sal, que olhou para trás, né? Desse episódio aí que Deus destruiu a cidade, porque ela estava terrível. Então ele estava falando sobre esses comportamentos sodomitas, né? Sodomitas que faziam coisas horríveis, abomináveis.
E aí ele fala sobre a incredulidade de Israel no deserto, aquele povo que peregrinou por 40 anos no deserto, que só reclamava, Deus dava alimento para eles, eles reclamavam. Deus dava tudo para eles reclamavam. Deus libertou eles da escravidão, eles reclamavam. Então, a rebelião de Corá também lá no deserto se rebelou, guardou lá as joias que se quis enganar Deus com a sua oferta, não quis devolver, então ele também se rebelou contra Deus. Então, tudo isso são atitudes, né, da conduta do povo que se volta contra Deus, com apostasia, com deixar de crer. Então, se tivermos uma atitude de nos firmarmos na verdade, batalharmos pela fé que nos foi entregue, permanecemos no amor de Deus, orando no Espírito Santo e esperando na misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, seremos perseverados de todos os tropeços e apresentados imaculados diante da glória divina. O livro termina com essa declaração, que é uma das mais excepcionais promessas do Novo Testamento. E aqui eu quero ler 2 versículos chaves, né, que é o versículo 18 e 24 desse livro, que é um livro curto. No último tempo haverá escarnecedores, andando segundo as suas ímpias paixões. O que é escarnecedores? Pessoas que fazem o seu prazer próprio, pessoas que fazem coisas horríveis, coisas que não agradam a Deus pelo simples prazer próprio. Então, nos últimos tempos haverá escarnecedores andando segundo as suas ímpias paixões. E isso é uma apóstata, uma pessoa que deixa de crer. Ela acha que Deus não é importante na vida dela. Ela é o Deus da vida dela. Ela é suficiente para ela mesma. Então ela se deleita nas suas paixões, nos seus prazeres, nos seus desejos, que geralmente são imorais, são ímpios. E aí o outro versículo, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apacentar com exultação, imaculados diante da sua glória, que é o que eu li antes. Então o Senhor é poderoso para nos perdoar, para nos guardar e para nos dar a salvação. Então esse era o tema, isso era o que foi falado na carta de Judas, e a gente vai ler, aqui eu vou falar alguns pontos, né, os principais pontos desse livro, que é no versículo 1 e 2 fala sobre guardados por Deus em Jesus Cristo. No versículo 2, no versículo 3 e 4 ele fala sobre guardar a nossa fé, que nós devemos guardar a nossa fé. No versículo 6 a 7 ele fala os que são guardados pelo juízo. No versículo 8 e 9 ele fala sobre a corrupção dos que não guardam a fé, que são os apóstatas. No versículo 20 e 23 ele fala sobre os guardados no amor de Deus. E no final ele fala sobre os guardados de tropeços. Então, esse livro ele fala especialmente sobre os apóstatas, aquelas pessoas que deixam de crer, que são induzidas pelos falsos mestres, pelos falsos profetas, que hoje tem muita pessoa prometendo que você não precisa, que você é livre sem Deus, você é livre sem igreja, você é livre para viver o que você deseja. Não, meu filho, não, minha filha. Nós somos filhos de Deus e ser filho de Deus é viver livres em Cristo, mas tem coisas que não agradam ao Senhor. Tem coisas que vão nos destruir. Essa liberdade que esses falsos mestres, falsos profetas apresentam é uma liberdade que vai destruir a nossa vida, vai destruir a nossa família. Então, se você conhece alguém que deixou de crer, que se afastou dos caminhos do Senhor, a gente vê que a grande chance dessa pessoa ela passar por dificuldades e que nós possamos estar de braços abertos recebendo essas pessoas. E se nós, por algum momento da nossa vida, tivermos dúvidas sobre Jesus, sobre a salvação, sobre a vida eterna, sobre Deus, nós possamos buscar ajuda. Não espere você chegar ao limite de se afastar de Deus,
busque ajuda. Estamos aqui tem uma rede de apoio para ajudar você. Então essa é o estudo do livro de Judas. Qualquer dúvida é só você me procurar que eu estarei esclarecendo.